Bom, pessoal, eu trouxe para vocês hoje um caso que a gente vai acessar uma base de dados do GitHub. A base de dados ela é da Covid-19 no Brasil, nos estados do Brasil, e vai importar para o R e vai manipular essa base de dados para colocar ela no formato que a gente precisa para gerar um gráfico de barras em que eu vou ter a quantidade de casos de Covid-19 para cada estado brasileiro. O GitHub que a gente vai utilizar é o GitHub do wcota, então vocês podem acessar o GitHub pelo wcota Covid-19 BR. Vocês vão ver que nesse link tem diversos arquivos. O arquivo que a gente vai utilizar é o Cases Brasil States, então vocês vão ver, identificar ele aqui. Quando a gente clicar, ele vai abrir o que tem dentro desse Cases Brasil States. Você vai ver que tem o número da semana epidemiológica, a data, porque para cada dia ele tem o total de casos, a quantidade de novos casos, a quantidade de mortes naquele dia, a quantidade de mortes por 100 mil habitantes, a quantidade de casos por 100 mil habitantes. Tem várias informações para cada dia. Identifica qual é o país, a gente está trabalhando com o Brasil, qual é o estado e as demais variáveis. A gente quer importar essa base de dados diretamente para o R, então eu não vou fazer a opção de baixar como arquivo CSV e importar no R. A gente já vai importar como arquivo CSV diretamente do link. Qual é a grande vantagem disso? Sempre que tiver uma atualização e vocês rodarem o código, vocês não precisam fazer download do arquivo, porque ele já vai atualizar diretamente pelo link. Como que a gente faz isso? A gente vai aqui no RAW, clica aqui em RAW, ele vai abrir o arquivo. Vocês vão clicar no caminho do site, no caminho do arquivo, vocês vão verificar que ele é um .csv. Então eu vou copiar, vou utilizar o Ctrl+C, vou lá na minha seção do RStudio, vou abrir um novo script, vou falar para o R, importa para mim esse arquivo CSV. Qual o comando que a gente vai utilizar? Vou primeiro chamar um objeto, chamar de dados, vou pedir para ele importar para mim um arquivo CSV, colocando entre aspas aquele link que eu copiei lá do GitHub do wcota. Vou pedir para o R rodar para mim, ele está rodando. Para eu verificar se está tudo ok, vou usar o comando view. Nesse comando view, eu verifico que realmente ele importou corretamente, que cada coluna está ordenada, não tem nenhum tipo de problema, tem as novas mortes totais, novos casos totais, qual é a morte pelo Ministério da Saúde, morte por 100 mil habitantes, por aí vai. Se a gente quiser verificar qual é a data mais atual, a gente pode ordenar aqui por maior data. Vocês vão ver que essa base está atualizada até ontem, 16 de janeiro, e que a semana epidemiológica já é a semana 102, ok? Semana epidemiológica da doença da Covid-19. Então, como vocês podem ver, para cada estado eu tenho para cada dia o total, todas essas informações, e o que eu quero é gerar um gráfico de barras em que para cada estado eu tenho apenas o número total de casos. Para manipular essa base de dados, eu vou utilizar o universo Tidyverse. Eu já instalei o pacote Tidyverse no meu computador, no R, então eu preciso apenas carregar esse pacote Tidyverse. Vou selecionar, então vou utilizar o comando library. Eu sou muito adepta do comando library. Vou pedir para ele rodar, ele está carregando aqui embaixo, carregou sem problemas. Agora eu vou manipular essa base de dados. Eu quero agregar o total de casos por estado. Vou fazer dados. Vou utilizar o comando pipe, que é percentual maior percentual. Vou pedir para agrupar por estados. Então vou utilizar group by state. Vou pedir agora para o R, ainda utilizando o comando pipe, vou pedir para ele que eu quero o máximo de total de casos. Então eu quero apenas o quanto tinha ontem. Tem N maneiras de a gente atribuir esse valor aqui. Eu escolhi utilizar o summarize, onde eu vou dizer que a nova variável total cases, ela vai ser igual ao máximo de total cases. Então com isso eu garanto que ele vai pegar apenas o máximo de casos que eu tenho. Então é o que eu quero, o maior número que eu tenho de casos totais. Vou continuar porque eu quero que, além disso, ele ordene para mim do menor para o maior. Então, vou botar arrange total case. E eu quero, além disso, eu sei que tem uma variável, se a gente rodar simplesmente até aqui, tem uma variável aqui embaixo que ela vai ser chamada de total. Essa total seria o total do Brasil. Eu não quero que essa variável entre na minha análise. Então, o que eu vou pedir é para filtrar, em que eu não quero que lá dentro da coluna state
eu não quero que ele considere o total. Então, por isso que eu utilizei o ponto de exclamação e o igual. Eu não quero considerar a variável total. Se a gente rodar simplesmente esse comando, ele vai fazer tudo que a gente pediu. Para cada estado ele vai ter o total de casos, até ontem, 16 de janeiro. Mas eu quero atribuir a uma nova base. Então, eu vou atribuir a uma nova base. Vou rodar. Ele rodou sem qualquer problema. Vou pedir para verificar esse view dados. Na verdade, vou pedir para verificar esse view nova base. Ele vai rodar e eu estou vendo que para cada estado ele tem total de casos. Te ver que o estado que tem menos casos é o Acre. O estado que tem mais casos é São Paulo, com mais de 1.600.000 casos. Tudo bem, então manipulamos a nossa base, ela está do jeito que a gente precisa. Agora eu vou gerar os gráficos. Eu vou carregar aqui 2 pacotes do R. Um é o ggplot2, que é para gerar o gráfico propriamente dito. E o outro pacote que eu vou pedir para o R carregar é o forcats. Esse pacote ela vai me ajudar a ordenar os meus dados. Eu quero que esse gráfico ele esteja ordenado, eu não quero que ele esteja aleatório. Então esse pacote ele vai me ajudar nesse passo, tá? Então eu vou lá, eu quero utilizar então na nova base, vou continuar utilizando o comando pipe. Eu quero ordenar, então é aqui ó, no mutate, essa linha aqui que eu utilizo do forcats. Vou criar uma nova variável, ela vai se chamar estado, em que ela vai ser a reordenar a variável state segundo a variável total cases. Se a gente rodar somente isso aqui, vai ficar muito parecido com o que estava antes, mas eu preciso dessa linha aqui do mutate para garantir para o ggplot2, para garantir que o ggplot2 ele vai plotar do jeito que eu quero, ordenado. Então agora sim eu vou começar a gerar meu gráfico. Eu vou utilizar o comando ggplot, onde eu tenho a variável x vai ser o meu estado, a variável y vai ser o meu total cases. Além desse ggplot, né, eu vou criar um gráfico de barra. Eu quero para ele ficar bem organizado usar esse stat identity. Eu quero que seja preenchido com essa cor aqui. Essa cor é uma cor pêssego, um rosa bem clarinho. Além disso, eu quero que ele seja transparente, então eu quero que tenha 60% de transparência. E eu quero que a largura das minhas barrinhas ela seja apenas 0,4. Eu não quero que seja muito grande. Se eu rodar somente até aqui, eu já tenho um gráfico de barras, mas esse gráfico de barras, ele está em pé. Eu quero que ele esteja deitado. Então eu vou adicionar aqui o comando chord flip. Além disso, eu não quero colocar um nome no meu eixo X, então eu vou utilizar esse comando xlab. E para finalizar, eu vou escrever um tema aqui pré-pronto do próprio ggplot2, que é esse theme BW. E quando eu pedir para rodar, a gente vai ter um gráfico de barras, onde eu vou ter São Paulo lá em cima, com o maior número de casos, mais de 1.500.000 casos, como a gente viu. E lá embaixo, o Acre, que tem pouco mais de 40.000 casos. Se vocês quiserem exportar esse gráfico, tem alguns comandos que vocês poderiam utilizar diretamente aqui no código, ou também, se vocês estiverem trabalhando na RStudio, vocês podem escolher no Export e podem exportar como uma imagem. Ok? Essa foi a dica de hoje.